Olá galera, meu nome é Paulo, sejam bem-vindos ao canal e blog SW9 e na aula de hoje nós encerraremos o projeto que visa construir um campo de pesquisa com recursos e identidade visual similares ao que a gente encontra hoje na página do Google e dessa vez nós acoplaremos ao campo de pesquisa um teclado virtual. Antes de colocarmos a mão na massa, eu gostaria de continuar pedindo aí o apoio de vocês, a audiência de vocês, compartilhando o vídeo, se inscrevendo no canal e no blog, dando uma curtida e também colocando dúvidas, o que vocês quiserem aí comentar, tanto lá no meu blog como também no vídeo. E um ponto de atenção, que eu sempre comento aqui, toda a parte teórica, ela se encontra lá no meu blog e na descrição do vídeo em um modo mais resumido. Então recomendo que vocês leiam toda essa parte para fixar o entendimento de vocês, para na sequência vocês assistirem um vídeo que é plenamente focado em toda a parte teórica, realmente mão na massa, ok? Bom, vamos começar então o nosso projeto. Eu venho utilizando aí o JS Fiddle, então o Playground, o link de Playground ele está lá no meu blog, vocês conseguem fazer simulações, edições em tempo real. E também mantenho o meu código-fonte lá na área de downloads, caso vocês queiram baixar todo o código para fazer os experimentos que vocês quiserem. Lá na minha área de downloads, para acessar é bem simples, basta vocês clicarem no link que tem na descrição do vídeo e também lá no meu blog, informar o e-mail válido e na sequência vocês vão ter acesso restrito à minha área de downloads, onde vocês vão poder baixar esse projeto, como vários outros aí que eu já venho disponibilizando ao longo do tempo. Como o JS Fiddle, eu vou mostrar primeiro para vocês qual vai ser o resultado final, né? Como é a aula de encerramento, todas as outras funcionalidades já estavam implementadas, eu simplesmente agreguei a parte do teclado virtual. Então aqui a gente tem o ícone do teclado, né, que a gente já havia implementado com popover, e quando eu clicar aqui no teclado, ele vai me abrir em modal, formato modal, um teclado onde eu vou poder digitar as informações. Isso vai se refletir aqui no meu campo de pesquisa, tá? Eu não consigo fechar aqui, eu só consigo fechar o modal por esse X. E eu posso também limpar a informação que está aqui no meu campo de pesquisa. Então é justamente esse comportamento que nós vamos implementar hoje. Então nós vamos vir aqui no nosso código. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é adicionar as referências à biblioteca chamada Simple Keyboard, que é a biblioteca que nós vamos usar para a implementação do teclado. Então a primeira coisa é a gente incluir a referência CSS dessa biblioteca. Incluímos aqui a referência. Vamos incluir a referência também à biblioteca JS, aí lá no final da nossa página. E na descrição, lá no meu post, eu deixo o link dessa biblioteca Simple Keyboard, onde tem uma documentação bem interessante lá para vocês conseguirem fazer a implementação do teclado. Adicionada a referência então à biblioteca JS, a gente vai partir para a parte do HTML, onde nós vamos aqui, onde eu tenho o meu div de popover e o meu ícone do keyboard, nós vamos adicionar um elemento aqui de link. Para a gente justamente clicar e ele abrir a página, abrir o modal. Então aqui nós vamos colocar o href, fecharemos o href aqui, e o que contém? Então o href ele tem o link, né, que vai ser o ID do nosso modal, keyboard modal. O atributo data backdrop está como false aqui, para justamente se o usuário tentar clicar fora da área do modal, ele não vai fechar o modal, tá bom? E o data toggle modal, que é justamente para ativar o modal e ele abrir ou fechar. E ele vai ficar envolvido aqui então no meu keyboard. Na sequência, a gente vai incluir o nosso modal. Então, vou vir aqui um pouquinho mais para baixo. O modal a gente usa o componente aí especificado lá no Bootstrap UI.
Então basicamente eu peguei o mesmo exemplo que tem lá, fazendo os ajustes necessários no meu modal. Então o que a gente pode ver de interessante aqui no nosso modal? O modal ele possui aí 3 áreas principais, né? Então eu tenho aqui o modal content, e dentro do meu modal content eu vou ter 3 áreas. Então tem o modal header, o nosso cabeçalho, o modal body e o modal footer. Tá? Então aqui eu tenho o modal header, onde eu posso colocar título, o botão de encerrar, e o modal body, que é onde a gente vai colocar o nosso keyboard. Vai inserir o nosso keyboard aqui nessa tag, nesse elemento div, tá? E a gente tem também o modal footer, que é o que nós não vamos utilizar aqui. E aqui é importante, uma coisa importante, a gente usar o ID keyboard modal, que é justamente aqui no nosso href, nós fazemos referência a ele aqui, ó, no atributo href. Jogo da velha keyboard modal é justamente esse ID aqui que vai fazer o vínculo entre o modal e o nosso link. Vou salvar aqui o projeto até agora e nós vamos agora partir para a parte do JavaScript. Então aqui na nossa área JavaScript nós vamos primeiro fazer toda a instância, né, criar a instância do nosso teclado virtual. Então aqui eu tenho um let keyboard igual Windows Simple Keyboard.default, e aqui eu vou definir uma variável chamada myKeyboard que vai instanciar a minha classe keyboard. Então aqui new keyboard, e aqui a gente tem os mapeamentos que correspondem à configuração do teclado. Então eu estou mapeando o evento onChange e mapeando o evento onKeyPress. E agora nós vamos então implementar esses 2 eventos aqui no nosso código. Vamos colocar aqui o onChange. Então o onChange ele vai receber como parâmetro o input, que aí no nosso caso vai ser o campo de pesquisa. E o que ele vai fazer? Quando ele vai ficar mapeando qualquer alteração que tenha dentro do meu campo aí de pesquisa, de digitação. Então ele vai capturar aqui nessa linha o valor que foi digitado no meu campo de pesquisa a partir desse ID do meu campo, search field. Se o meu valor ele for diferente de vazio, que é essa condição aqui, ele vai exibir o fatimes, que é aquele ícone de X. Então aqui eu estou fazendo o mesmo controle que eu fiz lá na aula passada, tá? Com relação à funcionalidade de clear input. Caso contrário, ele vai dar um hide lá no meu X, né? No meu ícone de X. Agora nós vamos implementar o onKeyPress. O onKeyPress nós vamos deixar só a definição dele, tá? Nós vamos não vamos colocar código, porque nós não vamos precisar dele aqui nesse exemplo. Na sequência nós vamos criar um evento de foco. Nós vamos implementar uma condição aqui quando o usuário fizer o foco aí no botão de pesquisa. E quando ele fizer o foco no botão de pesquisa, a gente vai setar as opções do keyboard. Quais são as opções que o keyboard precisa para que ele tenha um perfeito funcionamento. Isso também tem lá na documentação. Basicamente o que nós vamos fazer é pegar aquela variável criada, myKeyboard, que contém a instância da classe keyboard, ponto set options, e quais são as opções que a gente vai usar. A primeira delas, o input name. O input name nada mais é do que o event.target.id. Então é o ID capturado quando você clica lá e seta o foco no campo de pesquisa. E vamos usar também uma propriedade chamada AutoUseTouchEvents, igual a true. Então essas são as duas propriedades que a gente vai usar para configurar o nosso teclado virtual. E agora nós vamos fazer alterações nas funções que a gente já havia implementado na aula passada. A primeira delas, a gente vai fazer uma mudança no evento clique. Aqui, deixa eu subir só para mostrar para vocês. Nós vamos fazer uma alteração aqui nesse código, tá? Porque esse é um evento de clique lá quando você clica no botão do xizinho lá do Clear Input para limpar as informações digitadas. Então aqui no final nós vamos incluir o seguinte comando: myKeyboard.clear
input. Por que eu faço isso aqui? O teclado virtual, à medida que você vai digitando, ele vai armazenando essa informação lá numa variável, né? Então, se eu for abrir e fechar, ficar abrindo e fechando o teclado virtual, ele vai ficar armazenando isso, a não ser que você faça a limpeza a partir do próprio teclado virtual, né, dando backspace. Quando você usa um campo de input agregado ao clear input, o clear input ele vai limpar. Então, o objetivo dele é limpar o campo, e ele também, então, nesse caso, vai precisar limpar o que contém, o que está armazenado na variável do teclado virtual. É justamente esse método da clear input que faz isso. Então, nós implementamos essa parte aqui. Vamos partir agora para uma outra alteração também lá no nosso evento onInput. Então, aqui embaixo, que o onInput é no momento que qualquer digitação que eu fizer no meu campo de pesquisa, ele vai acionar esse evento. Então, aqui no final, o que eu vou colocar? Eu vou mapear o meu teclado virtual com o meu campo de pesquisa. Então, vou utilizar um método chamado setInput, que consiste no seguinte: como que eu faço a chamada dele? Vai ser o myKeyboard, que é a instância da minha classe do teclado, ponto método setInput, e como parâmetros o valor do meu input, que eu consigo obter a partir do event.target.value, e o ID do meu input lá do meu campo de pesquisa, que é o event.target.id. Vou salvar aqui o nosso projeto, executar o nosso projeto e vamos ver o resultado disso. Então, ele já está em formato de link. Deixa eu só expandir um pouquinho. Então, já tenho o meu teclado. Ele já está, então, trabalhando com mapeamento, né, a partir lá do setInput. Eu consigo fazer toda essa parte aqui de digitar e ele replicar o que foi digitado lá no meu campo. Posso fechar. Posso clicar aqui no meu Clear Input. Ele vai limpar. Posso abrir o teclado novamente, digitar. Ok? Então, esse é o teclado. O que a gente vai agora, para encerrar a aula, fazer é dar o recurso aqui de arrastar o teclado. Você está vendo que eu não consigo arrastar o meu modal. Aí eu faço isso com jQuery UI, utilizando um recurso dele chamado Draggable. Então, basicamente, o que nós vamos fazer é aqui, logo abaixo do popover que a gente havia inicializado, nós vamos incluir esse código simples aqui, que corresponde ao seguinte. Deixa eu só colocar o comentário. Ele vai então fazer a seleção lá no meu modal a partir da classe modal dialog, vai chamar aqui o meu método draggable usando uma propriedade chamada handle, e eu vou, na verdade, controlar o meu arrastar a partir apenas do meu header, ponto modal header. Então, se eu ver aqui no meu HTML, a região arrastável vai ser essa aqui, ó. Tá? Então, ali aquele comando indica que eu vou fazer ativar o modo de arrastar desse elemento modal, porém ele vai ser ativo apenas aqui no meu cabeçalho. Então, aqui eu vou salvar o projeto, rodar o projeto. Nós vamos ver agora o resultado final disso. Olha só, consigo fazer a movimentação, né? Então, com isso, pessoal, a gente encerra esse conjunto de aulas, das 3 aulas, onde eu decidi compartilhar com vocês como que vocês conseguem criar um campo de pesquisa com recursos de identidade visual similares ao que é apresentado hoje na página do Google, exceto lá o Float Label, que ele é usado em outros campos lá de formulários do Google, mas aí então o objetivo era trazer esses recursos interessantes aí, que vem também se alastrando aí para outros aplicativos móveis, para outros sites, para outros aplicativos web, que é o que eu venho notando aí ao longo desse tempo todo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Se gostaram, por favor, deem seu like, compartilhem com seus amigos, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.